Graça e paz a todos. Muito bom ter você aqui para mais um Servicast, esse podcast que trata sobre doutrina social da igreja. Hoje estou recebendo de forma muito especial dois sacerdotes da Igreja Católica, o Padre Benedito e o Padre Marcos. Eu quero cumprimentar vocês antes do início da nossa conversa. É muito bom tê-los aqui para poder falar um pouco sobre a doutrina social da igreja e também o que a Igreja Católica tem desenvolvido, pelo menos no município de Duque de Caxias, de forma mais específica, né? Ali no Sarapuí, aqui próximo ao Gramacho. Mas antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouco. Então, primeiro com a palavra, Padre Benedito, se apresente ao nosso público, se quiser olhar para aquela câmera ali. Bem, sou Padre Benedito, paróquia São Sebastião, padre há 20. E no Gramacho ali, na paróquia São Sebastião, há 16 anos. E é isso, né? A gente trabalha ali na paróquia há 16 anos, com atividades pastorais. E sou de origem paulista, né? Da cidade de Araras, mas estou aqui na Baixada Fluminense há 27 anos. 27 anos na Baixada. Então o senhor fez o seminário aqui? Fiz a teologia. Entendi. Não fiz a filosofia. Entendi. A filosofia o senhor fez em São Paulo depois? Sim. Entendi. Eu imaginei que o senhor tinha se formado em São Paulo. Não sabia que o senhor tinha se formado aqui. Não. Então já é quase um carioca. Na verdade, eu tenho a alegria, né, de dizer que sou o último padre ordenado por Dom Mauro, né, falecido há 2 anos. Caramba, que bacana. Que é o primeiro bispo diocesano de Duque de Caxias. Que bacana. E um grande homem na área social. Social, sim. Reconhecido internacionalmente Sim, por isso. Sim. Padre Marcos, por favor, se apresente. Em primeiro lugar, o prazer, obrigado pelo convite, Pastor Matheus, né? Um prazer estar nesse podcast. Então, eu sou de São João de Meriti, sou da Baixada Fluminense, tenho 18 anos de padre. Contar uma curiosidade já desde o início, né? O Padre Benedito eu conheci quando eu era jovem na minha paróquia, ele chegou como seminarista, e ele me ajudou muito no meu discernimento vocacional, né? Foi uma pessoa fundamental. Então, eu queria contar essa curiosidade ao mesmo tempo, né? Essa coisa interessante, importante que foi o papel dele no meu discernimento vocacional lá nos anos, ainda final dos anos 1990, né, Padre Benedito? Por ali, né? Quando eu era jovem, tinha 22, 23 anos, era coordenador do grupo de jovens da paróquia. E chegou lá para fazer parte da equipe, né, de religiosos. 99, exatamente. Então você foi membro ali na Igreja Batista de São Sebastião. Não, eu era da paróquia de Nossa Senhora das Graças em Agostinho Porto, São João de Meriti. Entendi. Vivi a minha vida inteira ali, né? Acho que você pode contar essa história, quando o Padre Benedito chega na Baixada, ele chega ali, em São João, em primeiro momento, né? E foi onde nós nos conhecemos. Eu cheguei em Agostinho Porto. O primeiro município que eu morei foi São João de Meriti. Ele era paroquiano desta paróquia em que eu cheguei. Paroquiano, né? Aí jovem. Tem um vício do pastor Batista de falar membro, é paroquiano. Geralmente a gente fala assim, E ele era estudante de ciências contábeis, né? Tava terminando, tava no finalzinho, Trabalhava na Shell. Isso. E aí a gente foi conversando. Hoje somos amigos no sacerdócio. Que bacana, que legal. E eu queria saber então, antes da gente desenvolver um pouco mais o assunto, vocação ministerial. E aí, Padre Marcos, como é que Padre Benedito te auxilia nesse processo de perceber a sua vocação? Vou tentar ser breve porque história vocacional é difícil de resumir, né? É verdade, é uma vida. É uma vida, é a história da graça de Deus na nossa vida, na verdade, né? Isso. Eu começo, então vou pegar aqui alguns momentos só fundamentais, né? Eu começo a participar da igreja aos 14, 15 anos, eu sou filho de uma família de católicos do IBGE, né? Como a gente diz, né? Até um tempo atrás, quem não tinha religião no Brasil identificava como tal, assim era mais ou menos minha família. Mas eles me levam para catequese, para a igreja, graças a Deus, e aí aos 14, 15 anos eu me apaixono por Jesus Cristo, que é o momento da minha conversão. E desde então participo muito da igreja, né? E aí eu sentia que Deus me chamava para algo a mais, né? Não era suficiente o que eu estava servindo. Eu lembro até que em alguns momentos tinham pessoas na comunidade que diziam: acho que você tem vocação para ser padre. E aí, num primeiro momento, eu dizia assim: Deus me livre, nunca, jamais, né? Justamente por conta dos elementos de radicalidade que estão envolvidos no ministério
católico, né? De abandonar tudo, de não ter uma família, de viver o celibato. Mas aí foram acontecendo sinais de Deus, né? Que foram me apontando nessa direção. Pessoas ajudam, né? O Padre Benedito foi uma dessas pessoas. Inclusive, na época, o pároco, né? O padre responsável da paróquia também percebia esses sinais. E acho que posso contar essa história também, né? E aí, sem eu saber, o pároco da época falou para ele, olha, cola lá naquele jovem lá, porque ele tem vocação. Né? Pois é. E aí foi isso, né? Eu entrei para os encontros vocacionais, muito foi ele que me ajudou. Eu lembro que até o final dos encontros vocacionais que a diocese oferecia, eu não tinha certeza de que eu queria para o seminário. O padre responsável me chamou na casa dele e me perguntou assim, e aí, você vai entrar ou não? E eu falei, vou. Mas não sei por que eu disse vou. E quando eu voltei... Aquela resposta impulsiva, né? Que muda a sua vida de um jeito. Exato. Não sei por que eu disse vou. E aí quando eu volto para... Mas não foi você, foi o Espírito Santo. Hoje eu acredito nisso, né? E aí quando eu volto para casa, eu volto pro meu quarto e começo a chorar. E falei, o que eu fiz da minha vida? Né? Aquela coisa assim... Como é que seus pais reagiram a isso? Olha, minha mãe aceitou muito bem, meu pai não. Meu pai... eu estava com a vida já organizada, tinha terminado a faculdade de Ciências Contábeis, estava com um bom emprego, né? E entrar para o seminário significava romper com isso tudo, né? Deixar tudo para trás. Eu vim de família pobre, né? Então, o ideal do pai é que o filho tenha uma vida tranquila, Sim. bem profissionalmente, né? Então, o medo de que isso pudesse colocar em risco o meu futuro. Então, num primeiro momento, meu pai resistiu, né? Só depois que ele percebeu da seriedade do caminho que ele foi aderindo e hoje ele acha o máximo, né? Mas minha mãe não. Minha mãe, desde o início, filho, se você vai ser feliz, eu tô do seu lado. Legal. Mais ou menos isso. Que benção. Padre Benedito, como é que um jovem do interior de São Paulo, interior de São Paulo, percebeu a sua vocação ministerial? Interior de São Paulo, cidade de Araras, pequena. Então, a minha história é bem diferente, né? Porque eu comecei no seminário menor. Na época tinha seminário. Comecei com 16 anos. E entre idas e vindas, né, dificuldades, aos 27 eu retorno ao processo, porque houve início, parada e depois um retorno. Aos 27 anos eu retorno e chego a Agostinho Porto. Mas houve dos 16 aos 27 uma briga interna em que havia momentos em que estava muito claro, outros não estava claro. E também o que me fazia ser apaixonado pela igreja, por Cristo, mas pela ação evangelizadora da igreja, aquele momento em que eu era jovem, era cuidar de pessoas. Foi meu desejo, cuidar de pessoas, fazer processos. E a igreja também me ajudou. Vem de família muito humilde, ajudou a entender o processo, né, de vida. A gente não tinha muita noção das coisas, né? E aos 27 anos, eu fui convocado para vir para a Baixada Fluminense em São João de Meriti. Cara, eu cheguei aqui para ficar 1 ano. Eu tô aqui há 27 anos. Porque eu levei um choque cultural. Porque do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, para São João de Meriti, que na época era considerado o formigueiro humano. Até hoje, né? Formigueiro da América Latina. É a cidade com maior densidade demográfica da América Latina. Sabe, aquilo foi um choque. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Né? Mas o senhor gostou disso? Eu gostei. Aquilo, porque eu queria sempre... E o povo fluminense tem uma coisa, né? Povo aberto, abraça. E tinha uma coisa aqui que me deixava mais apaixonado. Que era a maioria descendentes de nordestinos. Entendi. Eu tinha uma paixão por Dom Helder Câmara. Né, um nordestino, né, que foi arcebispo do Rio, né? Ele foi bispo auxiliar no Rio e depois bispo em Olinda e Recife. Isso. Então, gostava da cultura, do jeito de falar, da comida. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Né? E aí fui desenvolvendo o meu trabalho. Pedi, né, que na época eu vim para ficar 1 ano. Eu era de uma congregação religiosa, não era diocesano. Passei a fazer parte da formação do seminário diocesano e depois de 6 anos fui ordenado padre.
né, o último padre a ser ordenado por Dom Mauro Morelli. Caramba, que bacana. Que É. história. É. Se deixar, a gente fica aqui só na Só parte isso aí- vocacional. Né? só isso já dá, né, um programa. Com certeza. Mas nosso objetivo aqui é falar sobre a doutrina social da igreja. E eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito da doutrina social da igreja, tanto daquilo que a Igreja Católica tem para dizer sobre a doutrina social, o que o Evangelho diz sobre o cuidado ao necessitado, o cuidado do pobre, da viúva, né, e do órfão, quanto também da parte prática, daquilo que tem acontecido nesse tempo para atender aquilo que é determinado, decidido pela igreja e pelo clero. Mas aí eu já passo a palavra aqui para o nosso amigo Padre Marcos, para dizer um pouco mais a respeito daquilo que a Igreja Católica diz sobre doutrina social da igreja. Nossa, que pergunta bonita, Pastor Matheus. Muito obrigado, né, de dar a oportunidade de respondê-la. Você já até começou a responder, né, dizendo que o cuidado com os pobres faz parte do Evangelho. Nesse mês de outubro, o atual Papa, né, o Papa Leão XIV, ele publicou uma carta que, na verdade, foi escrita pelo Papa Francisco e que ele recebeu essa herança, fez algumas modificações e postou, né, e resolveu publicar, né. O título da carta é Eu Te Amei, que é um versículo, é o Apocalipse capítulo 3, versículo 9, a palavra que Jesus fala à igreja de Filadélfia, que era uma igreja pobre em recursos, mas muito rica na fidelidade a Deus, né? Então, na expressão latim de lex te, eu te amei. E essa carta, ela, de uma certa forma, traça toda a história da igreja no cuidado com os pobres, desde o início, né? Por quê? Porque o cuidado dos mais pobres não é um anexo à fé. Ela faz parte da própria missão do cristianismo, né? Tem uma frase nessa carta muito forte, quando o Papa fala que cuidar dos pobres não é uma questão de benevolência, mas é uma questão de revelação, ou seja, faz parte do Deus revelado por Jesus Cristo, né? Porque a gente conhece a Deus através de Cristo, né? Ele é o rosto do Pai para nós. E Cristo, ele viveu no meio dos mais pobres, né? Curou os doentes, libertou os oprimidos, tocou nos leprosos, né? Então, o reino de Deus, ele se expressa especificamente pelo cuidado, por essa opção preferencial pelos mais pobres. Então, a gente entende, né, que cuidar dos vulneráveis, ele faz tão parte da missão da igreja quanto a pregação da palavra, quanto a realização do culto, né? Não é um apêndice. É claro que na história da igreja isso vai se configurar de diferentes formas, né? De acordo com cada época. Recentemente, do século XIX para cá, digo recentemente dentro de uma história de 2000 anos, né? Do século XIX para cá, a partir da Revolução Industrial, então essa história de cuidado com os pobres foi sendo compilada numa doutrina que é a chamada doutrina social da igreja, né? Que teve início com Leão XIII, enfrentando ali o Papa do final do século XIX, enfrentando a questão operária, né? A situação que os operários na Europa viviam de pobreza, né? De exploração. E desde então, os papas seguintes só vêm enriquecendo essa doutrina, né? Chegando até o Leão XIV, que aliás é uma curiosidade, né? Sim. Vale a pena a gente dizer, escolheu seu nome inspirado no Leão XIII, porque entende que nós estamos vivendo hoje um momento tão novo quanto o momento da Revolução Industrial, né? Se na primeira Revolução Industrial você tinha a causa operária, hoje, por exemplo, com a tecnologia, a inteligência artificial, a gente não sabe o que serão dos empregos no futuro, né? Exato. Então, por isso que Leão XIV escolhe o seu nome, né? Na Igreja Católica existe essa tradição, o nome do Papa, de alguma forma, representa a missão, né? Para trazer para o próprio catolicismo e naquilo que a gente puder oferecer para a sociedade também, essa discussão em torno da questão social no século XXI. Bom, essa é uma fala inicial, a gente vai conversando, né? É isso. E eu sei que o documento da igreja não trata apenas do caráter social voltado ao necessitado, que nós poderíamos entender, necessitado mais imediato, né? Aquele que tem fome, aquele que está doente. Tem outros temas, por exemplo, meio ambiente, temos temas relacionados ao próprio caráter político. Se você puder elucidar um pouco mais para o nosso público a respeito disso, eu acho que seria muito interessante. Claro, legal. Na verdade, todos somos pobres, né? Até teologicamente falando, né? Porque todos somos dependentes da graça de Deus. O pecado está justamente quando a gente se coloca nessa postura de arrogância, de prepotência, né? De não precisar de Deus e do irmão.
Então, nesse sentido, você tem razão, todos somos vulneráveis, Sim. né? Agora, há aqueles que são vulnerabilizados pela estrutura social, né? Uhum. Que são colocados numa situação onde a sua dignidade humana é ferida, né? E aí existe uma expressão que se tornou popular na América Latina, mas que hoje foi assumida pelo magistério da igreja como um todo, que é da opção preferencial pelos pobres. Uhum. Cristo ama a todos, não há dúvida nenhuma, o amor de Deus é para todos, mas como uma mãe que tem vários filhos e aquele filho que está numa situação mais difícil, ela dá mais atenção a ele, da mesma maneira, Deus tem um olhar especial pelos mais pobres e a igreja deve tê-lo também. Isso né? é inquestionável, desculpa interromper, Sim, né? sim. Mas a gente olha as cartas do apóstolo Paulo, olha a carta do apóstolo Tiago, capítulo 4 e 5, e deixa muito claro essa opção do próprio Deus em relação aos pobres e aos necessitados, né? Uhum. Então não é algo inédito, né? Qualquer um que tenha uma Bíblia e consiga entender o mínimo daquilo que Isso. está escrito, consegue perceber essa realidade. Isso é do Evangelho, né? Por Exato. isso que eu fiz a referência àquela fala do Leão, né? De que essa questão não é uma questão de benevolência, eu devo ou não devo, ou de sensibilidade, porque isso o que fazem são as ONGs, as instituições sociais, Sim. né? Para nós cristãos, isso é uma questão de revelação, é a palavra de Deus, É isso. é evangelho, né? Procurar ser fiel ao que Jesus nos propôs, né? E aí, entrando no ponto que você colocou, né? A vulnerabilidade é uma realidade humana. Então, existe a vulnerabilidade social, mas existem muitas outras vulnerabilidades, né? Existenciais. E aí, nesse sentido, você tem razão, né? De que esse olhar tem que ser também para aquelas pessoas que talvez até economicamente não sejam vulneráveis, mas vivem muitas outras formas de vazio, né? Sim. E a sociedade atual tem criado esses vazios nos nossos jovens. A questão do meio ambiente, né? O Papa Francisco trabalhou muito isso. O meio ambiente, a natureza, como também alguém que hoje é um novo pobre, porque nós exploramos, né? Nós destruímos, que é a criação de Deus. Sim. Né? Então também isso entra como tema da doutrina social. O primeiro ofício, né, do ser humano foi o cuidado com aquilo que Deus havia entregue a ele, pelo menos no Éden. Sim, esse era o ofício do ser humano, o primeiro sim, ofício, sim. além da adoração a Deus e entregar a ele o culto, cuidado com a própria criação. E eu acho bacana, como o senhor estava falando, sempre me vem essa memória, sempre me vem à memória esse texto, melhor dizendo, João capítulo 1, que é o verbo de Deus, que ele se fez carne. Nós estamos falando sobre cuidado, e quando é dito que o cuidado com o necessitado não é um apêndice, não é um anexo, mas é a própria natureza do evangelho, é a ideia de que esse amor, poderíamos dizer que um dia foi uma ideia e um conceito e foi escrito em leis, agora ele é manifesto por meio de uma pessoa real e concreta. Isso. Jesus, ele não é amor, ou Deus não é amor enquanto uma ideia, ele é amor enquanto prática sacrificial. Perfeito. Ele subiu a cruz e ele se entregou. E o convite é esse, né? Cada um pegue a sua cruz e morra por amor ao outro, por amor ao necessitado, ao próximo. E aí não tem como pensar uma igreja hoje sem pensar social, sem pensar solidariedade, sem pensar auxílio ao necessitado. É bom perceber que há um certo tipo de uma consciência que tem sido amplificada. E não só no movimento protestante, né, que é o movimento em que eu faço parte, mas também de essa percepção sendo acentuada dentro da própria estrutura da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa. Isso é maravilhoso demais. E como tem sido hoje a realidade, Padre Benedito, nas congregações, de fato, trazendo à tona aquilo que a gente está conversando aqui, né, enquanto teoria para a prática. Na prática, nós temos muitas ações, graças a Amém. Deus, né? Mas ainda falando dessa questão eu gostaria de opinar, né? Claro. Mistério da encarnação, né? Jesus assume a nossa humanidade. Acho que só isso dá a entender que nenhum ser humano pode ficar para trás. Porque todo ser humano, sendo humano, Jesus, ao se encarnar, resgata. Então, Jesus, ele deixou claro na sua missão, não há marginalização por parte de Deus, né? Marginalização é um fruto nosso, Sim. do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa falta de sensibilidade,
Então, temos que resolver isso, né? Por isso, aquilo que fazemos não é bondade, é vocação, é missão, né? Cuidar do pobre é natural de quem... Deveria ser natural, né? Pelo Sim. menos, né? Mas há muitas vezes, agora com algumas interpretações teológicas, né? Indo a um caminho de negar o pobre, né? Uhum. De negar o marginalizado, de se ressaltar a qualidade e o mérito pessoal. É triste, né? Porque eu me sinto uma pessoa resgatada pela igreja, em todos os sentidos. Também nessa questão da pobreza. Então, não tem como a igreja não se sensibilizar com os marginalizados. Faz parte da vocação dela. Uhum. Você acha? Verdade. Eu estou falando besteira? De jeito nenhum, né? O mistério da encarnação é uma referência, né, teológica fundamental. Porque ela ele nos vacina contra uma certa teologia, né, que o pastor Mateus certamente também deve ver, né, no meio de várias confissões, que tende a separar o corpo da alma, né? Sim. É uma ideia de que a fé é para salvar a alma. Só para o pastor Mateus ter assim, uma ideia das discussões que às vezes acontecem no meio católico hoje, a gente falava antes um pouco desses debates, né? Sim. De fato, o Papa Francisco abriu um caminho de cuidado com o meio ambiente e às vezes você ouve alguns discursos assim, a função da igreja não é salvar árvores, é salvar as almas, né? Como se esse mundo não tivesse sido criado por Deus, né? Como se cuidar, como você mesmo disse, né? Como se cuidar da criação divina não fosse salvar as nossas almas. Porque o que é salvar a alma se não fazer a vontade de Deus, né? Para estar com Ele no céu um dia, na plenitude, como a gente deseja. Então, só é possível agradar a Deus se você cuida daquilo. Mas eu acho uma profunda ignorância, né? Porque salvar árvores é salvar pessoas. Exato. Na sua integralidade, corpo e alma. Somos a ecologia é integral. Você não vive sem o meio. O meio é necessário. Então, se nós não cuidamos do meio, estamos nos matando. Sim. Né? Estamos nos indo contra a vida, e Deus é vida, né? Exato. Eu tenho uma leitura e eu tenho um profundo desejo de estar errado sobre essa leitura. Mas é que muitas das vezes esses argumentos teológicos, eles são promovidos, construídos para defesa de determinados grupos econômicos. Sim. E isso que é o mais triste. E tem muitos irmãos que são boa intenção, são genuínos na sua fé, mas são influenciados por determinados grupos teológicos que usam a estrutura religiosa e da estrutura teológica para validar determinado tipo de comportamento, determinado tipo de sistema ou determinado tipo de prática. Perfeito. Porque uma falta de sensibilidade muito grande você querer encaixar esse discurso dentro da Bíblia, né? Perfeito. Dizer que Deus não está preocupado com a árvore. Não, calma aí. Para eu acentuar esse tipo de discurso, eu tenho que... com certeza tem alguém interessado em derrubar a árvore ali por trás. Não tem Alguém interessado em derrubar a árvore que está tentando se apropriar desse discurso para poder validar. Em nome de Deus eu estou derrubando as árvores. E a gente vê isso ao longo da história, né? Perfeito. Isso é triste, lamentável. O que você acha? Não, concordo plenamente, né? Acho que um dos grandes problemas que o cristianismo, de um modo geral, vive hoje no Brasil, né? Independente da confessionalidade, é essa manipulação político-econômica da fé, né? E isso é muito perigoso, porque isso pode tirar até a própria credibilidade da fé, né? Sim. Há muitos jovens hoje que têm uma visão negativa das igrejas, de um modo geral, porque a visão que tem de cristianismo é esse cristianismo manipulado, Sim. né? Então essa é uma das questões mais sérias hoje, né? A gente precisa, de alguma forma, não sei como, não tenho resposta, né? Mas a gente precisa trabalhar para blindar o cristianismo dessas manipulações político-econômicas, porque além de ser contrário ao evangelho, tem esse efeito colateral, né? De minar a credibilidade pública, né? Do evangelho, da palavra de Deus. Porque as pessoas não sabem separar Cristo e a igreja, né? Quando as pessoas veem a igreja entrando em determinados espaços de manipulação, logo isso para elas é um motivo de afastamento da própria fé, né? Exato. Isso é muito sério. Muito.
Eu tive a oportunidade de ministrar essa semana uma aula de Sociologia da Religião, seminário que sediado em igreja local. E ali eu fiz uma forma provocativa, né? Falei que Jesus Cristo não era capitalista. E aí você já tem automaticamente na cabeça do aluno, né, a visão de que, nossa, o pastor Mateus é comunista, ele vai isso, porque vive essa polaridade. Eu falei, não, ao mesmo tempo que ele não é capitalista, certamente ele não é comunista, porque isso não foi pauta do Evangelho de Jesus Cristo. Perfeito. Jesus não veio traçar um modelo econômico, nem um modelo político. Só que hoje, a narrativa do Evangelho, ela é tão manipulada por esses grupos de interesse, seja eles quais forem, grupos, vamos chamar assim, de direita ou dos grupos de esquerda, que fica difícil você pensar numa doutrina pura, numa doutrina que revele simplesmente aquilo que transforma corações e mente e que se manifesta como efeito na vida prática. Perfeito. As pessoas invertem as coisas, né? Pensam Jesus como... Muito interessante. Em sala de aula, o senhor que também já trabalhou muito tempo em sala de aula, o Padre Benedito também, como pároco durante muito tempo, deve perceber isso. As pessoas acham que Jesus é um pacote político e econômico. E qualquer um que não esteja dentro do meu pacote político e econômico não pode ter Jesus, porque Jesus é a logomarca que representa esse conjunto de ideias. Pelo menos isso é uma realidade dentro do meu contexto protestante. No contexto católico também, isso tá muito, essa polarização está muito forte hoje em dia, né? E isso a gente poderia dizer que é uma forma até moderna de idolatria, né? Porque você está substituindo a Deus por um ídolo que você criou. Exato. Quando você quer domesticar Deus e reduzi-lo a uma ideologia política, você não está deixando Deus ser Deus, né? Porque Deus é sempre mais do que qualquer construção humana. Exato. É sempre maior. É maior do que o capitalismo, que o comunismo, de qualquer estrutura humana. Provocando ele, né, quanto a isso. E a passagem do Evangelho, falando a respeito daqueles que possuíam riquezas. Peguei o texto de Tiago, peguei Jesus. Como é que eu consigo encaixar isso daqui com a narrativa de que o acúmulo de capital é algo positivo? Pois é. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que derrubar o modelo econômico capitalista. E aí geram confusões. Né? Não estou falando aqui que o cristão tem que pregar a destruição de determinado modelo econômico, porque não foi pauta de Jesus. Jesus tinha um modelo econômico da época, tinha um modelo político, ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é quando eu tento colocar esse modelo econômico e político com o rosto de Jesus. É se apropriar da imagem de Jesus para a promoção dessa ideia. E aí eu fui trazendo isso, né? Bem, a gente está num contexto de polarização, então a maior parte dos alunos tem um pensamento político, e você vê aquele rosto assim assustado, sabe? Como se eu estivesse fazendo a maior blasfêmia. Isso é uma realidade também dentro do contexto que o senhor vive, padre? Sim, muito. Como o padre Marcos e eu conversamos muito, hoje falar, né, em relação a essas questões é muito delicado. Mas, enfim, a gente respeita também, né, a forma de todos de pensar, e aos poucos a gente vai também apresentando um outro jeito, né, de pensar. E aí então fazemos comunhão e vivemos bem. Mas tem muitas arestas, né, que precisam ser no dia a dia, né, vividas, porque senão o conflito é muito grande, né? Hoje, de forma prática, ali na igreja Sebastião, o que a gente pode trazer aqui ao público dessa doutrina social da igreja sendo aplicada? Tem a pastoral da criança, que atende 190 crianças de 0 a 6 anos. É um momento em que as mães precisam de muita ajuda, de orientação, no cuidado. E também essas crianças são pesadas, são avaliadas. Então, e aí se faz todo um acompanhamento. Um acompanhamento médico, nutricional? Então, as líderes, né, como a gente chama, que trabalham na pastoral, são formadas para fazer esse acompanhamento. Tem uma formação, elas precisam passar por um curso, esse curso é a nível nacional, e elas começam então a ter ideia, um pouco da noção de como fazer esse processo de, principalmente, identificar desnutrição, né, ou qualquer outra coisa que possa impedir a criança de passar dos 6 anos. Né? Então, é um trabalho intenso. 190 crianças é bastante para a nossa paróquia, porque a nossa paróquia é pequena. Né? Muita criança, sempre.
É, e assim, é muito intenso o trabalho delas. Eu acho assim. E também, é claro que a pastoral da criança tem as suas regras, seu jeito de ser, mas aí vem também todo um outro apoio aos irmãos, que já não estão mais nos 6 aninhos. Então, nós identificamos, e aqui eu estou falando de 190 crianças, que estão no processo de 0 a 6. Mas os irmãozinhos estão juntos lá no dia da pesagem, no dia do encontro. Então, uma vez por mês, as crianças são pesadas e as mães passam por uma palestra, um encontro sobre o dia a dia do cuidado com as crianças. E aí os irmãozinhos vêm. Então a gente dobra isso um pouco, né? É muita criança. Então é um trabalho que a igreja faz, né? E a nível nacional, cada paróquia abraça, mas segue as orientações nacionais. Então essa é uma da prática, né, social nossa, ali na São Sebastião. E a outra é a pastoral social, e atende hoje 22 famílias com cesta básica. A gente faz esse esforço de atender essas 22 famílias, a necessidade delas com o alimento, né, que é algo assim que básico, mas que não dá para acreditar que ainda haja essa questão, né, da fome, a questão da dificuldade com o alimento, mas e é interessante que as pessoas assistidas por nós não são membros da nossa igreja, né? Então é membro mesmo. Não são membros da nossa igreja. Não são pessoas que participam das missas ou de qualquer... Então é interessante, a gente comunica e conversa com a realidade local fora da fé. Eu acho que é interessante isso, né? E quando a gente vai em direção ao outro, a gente deixa um pouco também de nós para trás para poder haver diálogo. Então, ao olhar para a necessidade do outro, a gente precisa deixar um pouco de nós para trás. Tem uma visão, pai. Cristo na cruz, no mistério da encarnação, sacrifica por pagãos, né? Sim. Não havia cristão ainda. É verdade. Então, o ato sacrificial de Cristo é um ato voluntário por aqueles que... de doação absoluta, de entrega absoluta. Por todos, que não criam. Né, pastor? E às vezes a gente tenta criar, não, eu só vou entregar... É claro, os domésticos da fé, nós cuidamos primeiro, mas a gente também precisa ir ao encontro dessas pessoas que não foram atingidas ainda pela revelação do Espírito Santo. Porque é por meio desse gesto que a gente consegue, de fato, comunicar um amor incondicional de Deus. E é bonito saber. Agora, conheço muito da estrutura da Igreja Católica, conheço só de longe, né, quando eu estava conversando com o Padre Marcos. Todas essas diretrizes de pastorais são centralizadas em um órgão nacional e são aplicadas nas paróquias, é isso? Sim, é a nível nacional. Quem orienta geralmente esse trabalho hoje é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né? Então, a CNBB. Mas as pastorais, todas elas têm uma orientação nacional. Entendi. E os bispos, né, eles têm o costume de se reunir todo ano, né? E são questões que são discutidas ao longo do tempo e são feitas propostas e, enfim. Mas as diretrizes pastorais, elas de todas as pastorais, porque existem outras realidades, que são movimentos, que são grupos, que não são pastorais. Por um grupo ser chamado de pastoral, é porque ele tem uma organização a nível de estrutura nacional. E aí é direcionado... aí tem a pastoral do batismo, nós temos a pastoral da criança, tem a pastoral do menor, população em situação de rua, pastoral da AIDS. Aí todo o trabalho que é desenvolvido tem um direcionamento de como fazer, como executar, documentos, né, para que ali possa haver a igreja esteja amparada, pastoral da comunicação. Aí tem lá as orientações da igreja. Que bacana. Então é muito interessante.
Então, para ser pastoral, tem que ter uma estrutura que está organizado assim e pensado a nível de igreja como Brasil, né? Então eu posso dizer que esse trabalho que tem sido está sendo desenvolvido em tantas outras igrejas católicas Todo o Brasil. pelo Brasil, uma vez que é um programa de pastoral, né? Então tem um direcionamento, uma orientação para que aconteça. Caramba, que bacana. Mas 190 crianças é muita criança, hein? O povo fez muito filho na época da pandemia. Isso daí é tudo fruto da pandemia. Pode ser. É tudo fruto. É de 0 a 6 anos, não é? 0 a 6. O pessoal da pandemia fez muito filho. Eu quero dizer que, infelizmente, nosso programa está acabando. Quero dar a oportunidade para vocês se despedirem. Primeiro, o Padre Marcos, por favor. A câmera está ali. Minha primeira palavra é de gratidão, Pastor Mateus, né, por esse bate-papo tão agradável, essa possibilidade da gente compartilhar aqui saberes, compartilhar também as nossas impressões, também com aqueles que nos acompanham, né, e pedir que Deus abençoe a todos, né, a todos que nos escutam, nos veem, aqueles que forem alcançados por esse podcast de alguma forma, que a caridade de Jesus chegue ao coração de cada um, né, e que ele desperte em nós essa sensibilidade pelos mais vulneráveis. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Amém. Foi um prazer estar com você. Padre Benedito. Eu agradeço também, né, o convite e quero dizer, né, a gente está aqui porque o pastor Eliseu, né, proporcionou isso. Sim. Quando eu aqui cheguei, ele veio na minha direção, não fui eu que fui na direção dele, né? E a gente se tornou amigos. Eu quero agradecer também ao pastor Eliseu, e aqui com o filho, né, pastor Mateus. É bom a gente poder sentir esta fraternidade. Eu fiquei doente em 2017 e uma das primeiras pessoas a me visitar foi o pastor Eliseu, né? Eu estava ainda na emergência, dormi na emergência, que não tinha quarto. Ele chegou lá, né, com um diácono e eu fiquei assim muito emocionado na época, né, de ver um irmão, né, que fez presente na fragilidade, né. Então a gente agradeço o seu convite, desejo muito sucesso para o seu podcast, né, e que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza para outros assuntos. Um abraço para todos. Abraço. Eu fico brincando sempre, né, quando falam do meu pai, eu falo o seguinte: seu pai não está aqui? Quem vê o filho vê o pai, né? Pois é. Quem vê o filho vê o pai. Foi um prazer ter você aqui nessa estreia. Não sei se você está assistindo a estreia ou está assistindo depois, mas eu quero te lembrar que toda semana tem Servicast, tratando um pouco sobre doutrina social da igreja de maneira teórica, mas principalmente de maneira prática. Então deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Se você quiser saber mais informações sobre a Igreja São Sebastião, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá ok? Deus abençoe sua vida e até a próxima.